Deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta, falando que Deus pode salvar até nos casos mais difíceis, como foi com o apóstolo Paulo. Eu li um livro uma vez sobre a história de Billy Sunday, e neste livro tinham várias outras ilustrações, mas essa específica sobre o homem que começou a missão do Pacific Garden em Chicago, em Illinois, há muitos anos atrás. O Billy Sunday, ele foi salvo naquela missão. Então, o Mel Trotter, ele era um bêbado e estava tão terrível a sua situação que seu filhinho estava morrendo e o médico mandou ele para buscar um remédio que talvez pudesse salvar a vida do filho. Ele pegou o dinheiro e gastou em bebida. Era quão ruim estava a situação. O bebê morreu, a criança morreu. Escuta só, ele tirou o sapatinho dos pés daquele bebê e vendeu por 35 centavos para comprar mais cachaça. Era quão ruim estava a situação. Mas de alguma maneira, o Mel Trotter ouviu falar da graça de Deus e como Jesus podia salvar perfeitamente. E o Espírito Santo tocou o coração dele e ele entregou a vida para Jesus Cristo e fundou a grande missão de Pacific Gardens em Chicago, Illinois, aonde em um certo período de tempo, centenas, se não milhares de pessoas aceitaram a Jesus e o Billy Sunday foi um deles. Mas acho que nós subestimamos a graça de Deus e qualquer coração, não importa quem seja, que chegue até ele, não importa o que fizeram, não importa a maldade, quão ruim seja aquilo no que eles se envolveram. Se eles disserem sim para Jesus Cristo, sim para o Espírito Santo, ele limpa de todo pecado e liberta o cativo, como acredito que foi o Lauren que disse na primeira parte desse programa, que eu esqueci o que você falou sobre o sangue de Cristo. Foi preciso o mesmo tanto do sangue de Jesus para limpar, não foi? E para todos é a mesma coisa, porque esse sangue é poderoso. O sacrifício de Jesus é poderoso. E ele morreu uma vez, a Bíblia disse, por todos. Uma vez por todos. Uma vez por todos, todo homem, mulher, menino ou menina que já respirou. Acredito que o Espírito Santo, e é isso que tenho buscado de Deus, ele vai ser tão proeminente nessa rede de televisão que ele vai alcançar todas as partes do mundo e pessoas como acabamos de mencionar, que estão totalmente afundadas no pecado, dirão sim para Jesus Cristo. Creio nisso de todo o coração. E eu me lembro de uma ocasião que aconteceu quando meu pai construiu uma igreja no noroeste de Louisiana. Uma família inteira aceitou a Cristo. Foram 5 irmãos. Todos aceitaram a Cristo, menos um. Ele era um construtor em Natchez, Mississippi, construiu centenas de casas. Em um sábado de manhã, e eu me lembro, pois eu estava lá na casa do meu pai, a minha casa e a da Francis era bem do outro lado da rua. Vi esse homem estacionando, saiu do carro e ele nem fechou a porta. E correu, bateu na porta, deixamos ele entrar. E então ele começou a andar de um lado para o outro na sala, dizendo, graças a Deus, graças a Deus. E nós não sabíamos o que tinha tocado a vida dele, mas descobrimos depois que um dos seus irmãos, na realidade todos eles
eram muito próximos de um certo primo e eles ficavam bêbados nos sábados à noite, por aí vai, e viviam esse tipo de vida, como um bêbado. E eles brigavam, mas depois tudo se acertava, né? Quando o efeito do álcool acabava. Mas em uma certa noite, a ira, movida pelo álcool, ficou grande e o primo pegou uma espingarda de 2 canos e matou o irmão do meu amigo. Atirou nele e o matou. Em seu julgamento, o juiz disse para ele: se você voltar para essa comunidade, ele falou, não vou poder pará-los, esses homens vão te matar. Juraram que vão te matar e vão mesmo. E eu não posso fazer nada. Então, se você sair da prisão, jamais volte aqui, pois se fizer isso, você vai estar correndo risco de vida. E esse homem finalmente um dia saiu da cadeia. E nesse sábado de manhã, ele ouviu dizer que o Bob não estaria na cidade. Então ele veio até a cidade para resolver algumas coisas. O Bob mudou seus planos. Foi até a porta de trás e era a casa de um dos primos deles. Então ele bateu na porta e ouviu uma voz dizer: pode entrar. Ele abriu a porta e lá estava aquele homem que tinha matado seu irmão. E ele olhou para ele e depois ele me falou que disse: eu poderia ter matado ele com uma mão, porque o Bob era muito alto e ele era bem grandão. Ele era um grande homem. E ele disse: eu podia ter matado a ele. Mas eu olhei para ele, que tinha trazido tanta dor e sofrimento sobre nossa família, e ele falou: eu orei, Senhor, me ajuda, por favor. E ele disse que andou até ele, o abraçou e disse para ele: Jesus Cristo entrou em meu coração e em minha vida, e você não precisa mais ter medo de mim ou dos meus irmãos. Isso acabou. Ele falou: irmão Swagger, naquele sábado de manhã, muitas vezes tinha me perguntado qual seria a minha reação se encontrasse esse homem. Tinham contratado um pistoleiro, inclusive atirado na janela do seu carro várias vezes, tentando matá-lo. Mas ao invés disso, ele falou para aquele homem que Jesus Cristo tinha mudado a vida e o coração dele. Essa é a única coisa que pode trazer a mudança que precisa acontecer na vida e no coração das pessoas. E o Bob faleceu 4 ou 5 anos atrás, mas nunca esqueci aquele testemunho, enquanto ele entrou ali na casa do meu pai dizendo: o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou, Ele me ajudou. E ele perdoa e muda a vida e o coração de qualquer pessoa que dá uma oportunidade a ele para isso acontecer. Nós vemos algumas coisas na vida de Paulo, não só o mal que ele praticou, mas também o bem que ele estava tentando fazer. Nos dois extremos, através da religiosidade, ele teria considerado bem mesmo. Exato. E vemos ele indo a um extremo nas duas direções diferentes, mas acredito que a empatia que ele tinha por pessoas, penso no fim de sua 3ª viagem missionária, ele fez de tudo para chegar a Jerusalém para poder ter outra oportunidade de conversar com os judeus e compartilhar com eles a nova aliança. Tentou 2 ou 3 vezes diferentes e as coisas não aconteceram para que ele fosse, mas acredito que era um arder no coração dele. Ele tinha sido um perseguidor e perseguidores como ele seguiam ele aonde ele ia, os judaizantes. Em sua última visita lá, ele realmente pôde pregar no templo. Junto a um guarda romano, ele pregou para eles de uma maneira poderosa. Interromperam a ele e teriam até matado ele se não fosse pelos guardas romanos que estavam lá. Mas ele teve essa oportunidade e não ajudou em muita coisa. Acredito que esse zelo dele de aguentar pessoas e aguentar muitas coisas que ele aguentou, reconhecendo
que ele também foi assim, e Deus teve misericórdia dele, e acho que ele foi além do que a maioria das pessoas faria para alcançar não só os judeus, mas também os gentios. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, mencionou sobre sua própria salvação, e ele disse assim, vou ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo se via sua própria salvação. Uma das razões pela qual Deus o salvou era para usá-lo como exemplo. Como temos falado aqui, um exemplo que se Deus pôde salvar alguém como ele e usá-lo grandemente, então Deus pode salvar a qualquer um e usá-lo grandemente. E dentro do corpo de Cristo, existem pessoas que foram salvas quando jovens e que Deus os guardou dessas coisas como vícios, pecados do mundo, e existem pessoas que foram salvos mais velhos e se envolveram em todas essas coisas. Acho que é uma parte do desígnio de Deus, de uma certa maneira, para que seu corpo, não que não seja a vontade dele que todos sejam salvos jovens, ainda assim, a vida acontece e alguns são salvos jovens, outros mais velhos, e é um testemunho tanto do poder libertador de Deus e do poder de Deus para guardar. Deus pode guardar uma pessoa dessas coisas e Deus pode salvar uma pessoa dessas coisas. E sem a graça de Deus, todos nós, mesmo os que são salvos jovens, todos nós entendemos nossos próprios corações e o pecado dentro de cada coração. Sozinhos somos uma bagunça. Essa é a realidade. Sem o Senhor. Alguns de nós até com o Senhor somos uma bagunça. Glória a Deus pela graça. Isso aí. Obrigado por estar conosco hoje. Você não pode perder o próximo programa ou qualquer programa, pois creio que será uma bênção para você. Foi um prazer estar contigo e nos vemos na próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. A rede Sun Life de televisão e a rádio Sun Life são 100% patrocinadas por telespectadores e ouvintes. Suas orações e contribuições mensais tornam possível levar a mensagem da cruz ao mundo. A maratona começará na segunda-feira, 16 de junho, ao vivo na rede Sun Life e rádio.